paz de Cristo, meus irmãos e irmãs, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um trimestre, o segundo trimestre de 2019 da Escola Dominical, com aulas para adolescentes, juvenis, jovens e nesse segundo trimestre, aula também de adultos. Por quê? Porque eu quero alcançar pastores, superintendentes, coordenadores de EBD e pedir que vocês avisem aí seus líderes e professores, que eu sei que boa parte dos professores das classes também são líderes dos departamentos, de adolescentes, de juvenis, de jovens, para que se inscrevam no canal e para que conheçam as nossas aulas, tá bom? Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais para você conhecer melhor o nosso ministério, o nosso trabalho com a Escola Dominical, as nossas viagens ministrando a Palavra de Deus. Muitos irmãos têm perguntado, o irmão viaja, o irmão vem aqui no Rio de Janeiro, irmão, vamos aonde formos convidados, claro que dentro de toda uma programação, será um prazer estar com os irmãos. Estaremos agora em maio, 17 e 18 de maio, estaremos em Tangará da Serra, no Mato Grosso, na primeira escola bíblica de adolescentes ali da Assembleia de Deus. Irmãos, tá chegando, hein? Meu Deus! Estaremos em Novo Progresso, em setembro, lá no Pará. E eu moro aqui no estado de São Paulo, em Campinas. Todo final de semana estamos viajando. Hoje é 29 de março, estarei no acampamento agora à noite em Souzas. Amanhã, sábado 30, no Encontro de Casais, estaremos ministrando aqui em Sumaré. E aí, domingo pela manhã, estarei em Limeira, no encerramento da EBD, lá na Igreja Assembleia de Deus Campo de Limeira, na igreja dirigida pelo meu amigo pastor Robson Galdino. E à noite estaremos em São Paulo. Então, nos acompanhe nas redes sociais. No meu blog, Denis Pereira Oficial, o link eu vou colocar aqui também. Você tem acesso à aula e tem acesso também ao material que eu escrevo para a aula, para você baixar, para você imprimir. Enfim, gente, clica em tudo, abre tudo, vasculhe tudo, que tem muito material para abençoar você. Valeu? Vamos então à aula da EBD. Muito bem, chegando com a aula 1, classe de juvenis aqui nesse segundo trimestre. Eu, um líder, então nós vamos falar sobre liderança dentro desse trimestre, algo que é muito importante, despertar liderança nos nossos alunos, tá bom? O que é um líder? Lição 1. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono pelo Senhor teu Deus. Porquanto teu Deus ama Israel, para o estabelecer perpetuamente, e pôs-te como rei sobre eles, para fazer juízo e justiça. Nós estamos falando aqui de Salomão. Diante das crises contemporâneas em que vivemos, econômica, social, moral, espiritual, uma das mais graves é a crise de liderança. O mundo carece de líderes, isto é, pessoas que inspirem outras a construírem um mundo melhor. O líder assim compreendido é a pessoa vocacionada por Deus para descobrir, potencializar e reconhecer os dons e os talentos individuais do grupo que ele participa. Então, primeiro toque aqui para professores. O professor é um líder e precisa desenvolver o potencial dos seus alunos, tá? Então, e aí? Domingo que vem, se você não der aula, já tem alguém preparado para dar aula no seu lugar? No ano de 2019, eu não estou lecionando na minha igreja. Sou superintendente da EBD, professor na classe de adolescentes e juvenis, que a gente alterna, dependendo do trimestre e da lição, a gente alterna com essas duas revistas na mesma classe, e também dou aula na classe de jovens, mas no ano 2019 eu não estou lecionando, eu estou treinando novos professores, adolescentes mesmo. É um adolescente, o Léo, tem 16 anos, que está lecionando. Então, na minha escala de aulas, quem dá aula é ele, eu dou suporte para ele, eu estou lá quando não estou viajando, e Deus tem abençoado. Por quê? Porque um líder ele tem que desenvolver potencial individual e coletivo. E um líder bem-sucedido é aquele que, quando sai de cena, a obra continua. Porque, eu já disse, Deus não trabalha com substituição, ele trabalha com continuidade. Aquilo que está na minha mão, ele precisa continuar. Independente do momento que eu estiver vivendo, independente se eu estiver doente, se eu viajar, se eu sair, se eu abandonar, o projeto, a obra de Deus, ela tem que continuar. Então, para isso, um líder visionário, um líder sincero, um líder fiel, é aquele que prepara pessoas para continuarem o trabalho quando ele não estiver por ali. Tópico 1.
Salomão e o grande desafio. Então, após a morte de Davi, recaiu sobre os ombros de Salomão uma grande responsabilidade: substituir o bondoso rei de Israel. Não é? Então, há aqui uma questão que principalmente filhos de pastores e de líderes têm muito, né? Por quê? Porque as pessoas acabam sendo reconhecidas como o filho do pastor, a filha do pastor, o filho do pregador tal, o filho do professor da EBD. E exatamente na adolescência é a fase de autoafirmação. E muitos acham um absurdo isso. Não, meu nome é fulano, não sou filho de. Mas isso é meio que um processo natural. Bom, e Salomão também. Salomão, enfim, ele assume o reino no lugar de Davi. Imagina, não é? Como que é você assumir? É igual Josué no lugar de... para continuar o projeto de Moisés. Salomão foi adorar ao Senhor e Deus graciosamente manifestou-se a ele e o abençoou grandemente. E o abençoou grandemente. Não se afaste de Deus em tempo de dúvidas e crises. Nesses momentos você deve buscá-lo mais intensamente. Primeira lição. Tá? Então, em momentos de dúvidas, de questionamentos, aproxime-se de Deus. O novo rei precisava aprofundar o seu relacionamento com Deus. Embora o exemplo do seu pai fosse marcante, agora era necessário ele subir ao lugar de sacrifício, levar a oferta, ter a sua própria experiência com o Altíssimo. Tá? Eu penso que nós estamos numa transição de gerações e o nosso grande desafio não é ficar alardeando, no meu tempo fazia isso, fazia aquilo. Nosso grande desafio é levarmos esta geração de jovens e de adolescentes a terem suas próprias experiências com Deus. Vou dizer de novo, as suas próprias experiências com Deus. As experiências que eu tive com Deus são minhas, são pessoais. Elas servem para inspirar a fé e não como parâmetro de vida espiritual. Tá? Então, eu não posso... peraí, deixa eu ver. Não. Eu, quando fui batizado do Espírito Santo, eu jejuava todo dia até às 11 horas. Essa molecada de hoje que não jejua nem com Coca-Cola, isso aí não é crente. Não. Esse era meu parâmetro. Esse era o meu momento, minha experiência própria, pessoal com Deus. Ela serve de testemunho. Ela não serve como padrão para que todos sigam. Tem que ter muito cuidado com isso. Então, o nosso objetivo deve ser levar essa nova geração a viver suas próprias experiências com Deus. E ele termina aqui dizendo, o irmão Tiago Brasil, Deus abençoe, parabéns pelos comentários da lição. Liderar é ser capaz de mobilizar os potenciais pessoais e coletivos rumo ao bem maior. Então, como eu disse aqui logo na introdução, preparar pessoas. Um líder é aquele que prepara pessoas para continuar aquilo que ele está fazendo, não para substituir. Vou sempre bater nessa tecla. Prepara para continuar. Não é? Então o professor precisa fazer uma viagem de férias com a família. E aí precisa pegar um irmão de outra igreja para vir dar aula no lugar dele. Está errado. Você precisa preparar pessoas aí, na onde você está. É aí que você tem que florescer, é aí que você tem que frutificar, é aí que você tem que descobrir e preparar potencial. Liderar é inspirar e influenciar. Tem muito adolescente aí de 12, de 13, de 14 anos, de 16 anos, com um potencial extraordinário que precisa ser lapidado para que possam produzir muita coisa para o reino de Deus. E para isso é preciso que a gente aprenda a confiar. E mobilizar potencial muitas vezes significa sair de cena. Então, deixa ele dar aula, deixa ele fazer do jeito dele. E aí você pontua o que for necessário, não de acordo com o que você acha. O que for necessário. Cada um tem sua característica. Tópico 2. Salomão e um maravilhoso sonho. A Bíblia chama de sonho, mas sem dúvida que ele não foi um sonho qualquer. Assim como aconteceu com várias pessoas na trajetória do plano de Deus registrado nas Escrituras. José, filho de Jacó, o soldado midianita, José, esposo de Maria. Enfim, tal experiência poderosa era uma revelação de Deus. O Senhor apresentou-se a Salomão e disse a ele, pede-me o que você quiser. Mas ele tinha um coração de líder. Então o seu pedido a Deus não foi egoísta. Não visava o benefício próprio, e sim o bem-estar de todo o Israel. Então, o que ele pede? Um coração sábio
para discernir entre o bem e o mal e assim julgar prudentemente as causas do povo. Salomão entendeu que tinha sido colocado em suas mãos algo que requeria uma grande responsabilidade. E ele percebeu que ele não precisava de nada mais do que sabedoria para ser fiel na condução daquele povo. Liderar é reconhecer-se como o veículo da bênção de Deus para os outros, de tal modo que a liderança exercida segundo a vontade de Deus não tem fim em si mesma, mas sempre serve ao próximo, apontando para o caminho de Cristo. Então, Salomão percebeu que estava naquele posto não para ser servido, mas para servir ao povo. Então ele procurou saber de Deus como que ele poderia servir melhor, como que ele poderia realizar aquela obra, aquela grande responsabilidade, de maneira que agradasse a Deus e que fosse bênção para o povo. A nossa geração carece de jovens, de adolescentes, que desejem, que busquem ser bênção para esta geração, bênção para a nossa nação. Que essa seja a oração. O foco aqui nesse segundo tópico é o seguinte: tirar os olhos de nós e colocar os nossos olhos sobre as outras pessoas, um olhar de compaixão, o que podemos fazer para ajudar, o que podemos fazer para ser relevante no lugar onde nós estamos, na escola, no bairro, nas redes sociais, na roda de amigos, dentro da família. E para que sejamos relevantes, precisamos tirar os olhos de nós mesmos e colocar os nossos olhos sobre as pessoas e as suas necessidades. Tópico 3. Aprendendo a iniciar uma liderança com Salomão. Salomão não se aproveitou da oportunidade de liderar o povo para apresentar-se diante de Deus como um rei todo-poderoso. Pelo contrário, ele se define como um menino pequeno, como alguém absolutamente carente da graça de Deus e deslumbrado com a enorme honra que Deus lhe concedera. Grandes líderes reconhecem suas limitações e procuram as fontes possíveis para corrigi-las e superá-las. Por isso, acredite, Deus proverá a você todas as ferramentas necessárias para tornar-se alguém especial para o reino dele aqui na terra, na faculdade, no emprego, no relacionamento, nos dons, o batismo do Espírito Santo. Ele lhe dará todas as ferramentas para que você seja uma bênção. As limitações não são obstáculos, mas sinais do quanto dependemos de Deus. Então, não olhe para si mesmo e diga assim, como Jeremias: eu sou uma criança. Ora, Deus não sabe as nossas limitações, Deus não sabe os nossos medos, Deus não sabe a pequenez da nossa história, Ele sabe, mas Ele conta conosco. Acho extraordinário que um Deus tão maravilhoso, Ele escolheu agir na terra por meio de homens e de mulheres tão pequenos, tão limitados. Para quê? Para que o poder dele se aperfeiçoe nas nossas limitações e seja manifestado. Então, Deus dará todas as ferramentas. Aqui na IBD parece que não, mas ao longo do tempo eu tenho olhado uma coisa, que na IBD nós vamos preparando, desde as crianças, nós vamos preparando eles para todas as áreas da vida. Um adolescente que vai crescendo aí na IBD, participando da escola dominical todos os domingos e aprendendo a palavra de Deus, sendo alimentado pela palavra de Deus, quando ele chega na sua fase de faculdade, quando ele chega na sua fase de profissão, ele está mais bem preparado até para o mercado de trabalho. Por quê? Porque a obra de Deus, ela faz isso. Deus vai usando isto como ferramenta para nos preparar para todos os momentos da nossa vida, para o casamento, para a família, para tudo. Então é muito importante entender isso. Nós somos limitados, é verdade, mas Deus usa pessoas limitadas através do seu ilimitado poder. É impossível liderar outros sem, em primeiro lugar, liderar a si mesmo na jornada de conhecer a vontade de Deus. Deste modo, liderar é perceber com nitidez as próprias limitações, mas trabalhar incansavelmente pelo bem de tantos quantos for possível. Então, uma coisa muito importante não é você anular as limitações, não é reconhecer as limitações. Porque quando eu reconheço, uma das coisas que mais a atual geração precisa é do autoconhecimento.
Foi o autoconhecimento que levou José a se manter puro e se manter saudável, espiritual e emocionalmente durante todo aquele período de aproximadamente 12, 13 anos em que ele sofreu na mão dos seus irmãos e depois na escravidão no Egito e tal. Foi muito difícil aquilo tudo, tá? Então é muito importante isso, autoconhecimento, conhecimento das próprias emoções, né? Aquilo que agrada, aquilo que estressa. Então isso é muito importante, não é? Daniel, autoconhecimento. Timóteo, autoconhecimento. Você tem que ter autoconhecimento, conhecer suas limitações, conhecer suas emoções, conhecer seus pontos fracos, conhecer seus pontos vulneráveis, conhecer o seu potencial, porque quando você conhece o seu potencial, você trabalha para desenvolver esse potencial, isso tanto no ministério, quanto na vida profissional, em todas as áreas. Então, autoconhecimento é muito importante, porque aí você conhece o seu potencial que tem que ser desenvolvido, os seus pontos fracos que precisam ser trabalhados, tá certo? E, portanto, você entende que precisa da graça de Deus e em que áreas você precisa que Deus trabalhe, e você entende que Deus vai trabalhar para fortalecer a tua fé e para fortalecer a tua vida e para preparar você para viver todos os sonhos e projetos que Ele tem para a sua vida. Tópico 4. Liderança como a manifestação do reino de Deus neste tempo. Depois de um tão maravilhoso sonho, o que fazer? Salomão mais uma vez adorou ao Senhor e, além disso, festejou com seus servos pelas poderosas palavras que Deus lhe revelou. E aí, a partir daí, o que vai acontecer? Bom, a partir daí, muitas coisas vão acontecer. Há aquele caso daquelas duas mulheres, duas prostitutas, que elas dormiram e o filho de uma morreu, e aí elas chegaram. Vamos ler aqui, só para a gente não ter dúvida, tá? Vamos ler o texto, 1 Reis, melhor coisa, viu? Na dúvida, 1 Reis, capítulo 3. Duas prostitutas, versículo 16, se puseram perante o rei, elas moravam na mesma casa, e aí as duas tiveram filhos, tá? E aí aconteceu que de noite o filho de uma delas morreu, porque ela se deitou sobre ele. E aí, o que ela fez? Ela pegou o seu filho que estava morto, a mulher que o filho dela tinha morrido, e ela trocou. E aí, de manhã, quando elas se levantaram e foram amamentar os bebês, a mulher viu que o bebê estava morto. Só que ela olhou e falou assim: peraí, mas esse filho não é meu, esse filho é seu. Não, jamais, esse filho é seu, o vivo é meu. Não, o vivo é o meu, esse morto é o seu, você trocou o bebê, não entrou ninguém aqui. Aí elas foram perante o rei, chegaram perante o rei, e aí elas chegaram perante o rei, e aí, como é que a gente resolve esse problema? Não é? Não tinha nenhuma testemunha, elas eram mulheres prostitutas, ou seja, a palavra delas, o testemunho delas não tinha valor nenhum dentro daquela cultura. Então Salomão pede lá uma espada, pede que segure o bebê vivo pelas pernas e vai cortar. E aí, vai cortar. A mulher que o filho era vivo, que o filho era dela, que estava vivo, ela falou assim: não corta não, pode entregar para ela. Mas a outra, que o filho já tinha morrido, falou: não, corta, assim cada uma fica com uma parte. O rei disse: espera aí, opa, a mãe é aquela que prefere o filho vivo no colo de outra do que o filho morto sem ninguém ter posse dele. Então, isso foi notório a todo Israel e a todo mundo. E Salomão começou a ganhar respeito e cada vez mais admiração por parte das pessoas. Olha só, liderar significa fazer notório o reino de Deus na terra. Um governo que não promove o reino é tirania. Assim como o Senhor levantou Salomão para liderar o povo de Israel por meio de um reinado de justiça, Ele também deseja capacitar você para, por intermédio de sua vida, ministério e liderança, construir um mundo mais justo e santo. Então, o papel da igreja
é manifestar os valores do reino. Então um líder, uma pessoa de influência, um influencer, né, como é dito hoje aí nas mídias sociais, é alguém que promove os valores do reino de Deus na terra. Então, aonde há um governo justo, o povo descansa, porque o povo sabe que haverá liberdade, que haverá tranquilidade, que haverá justiça. E é isso que Deus espera de todos nós, que Deus está nos preparando, e eu creio que aí nesta safra de adolescentes, eu creio que tem muitas pessoas que serão colocados em posição de destaque e de liderança. E quando lá chegar, precisam se lembrar que serão colocados lá para fazer justiça, que serão colocados lá para promover a paz, o amor e a liberdade. Valeu, gente! Essa foi então a nossa primeira aula desse segundo trimestre aqui, classe de juvenis. Vamos dar aqui uma olhada nos comentários que os irmãos deixam para nós aqui, ó. Escreve da onde você está nos assistindo. Irmã Cristiane Aparecida, Mila Gomes, falando aqui com a gente. Elias Moraes, lá de Maceió, Alagoas. Débora Lima, bênção pura, suas aulas e ilustrações. Marineide Ribeiro, Isete Marinho, tá bom? Tá aqui. Edjane Pereira comentou bênção. Magno Soares, a paz do Senhor, irmão Denis, deixa Deus, que Deus continue a te usar. Camila Moraes, que bênção a aula, continue Deus te enchendo de graça. Rafael Brandão, Deus te abençoe, meu irmão, ele é lá de Itupeva. Patrícia Bezerra, aula maravilha, é bênção, obrigado. Canal da Teles, gostei muito. Júlio César Gomes, que lição linda, sou de Horizonte, Ceará. E tantos outros irmãos. Simone Chagas, lição poderosa. Daniela Félix, Silvana Almeida e Dalice Batista e tantos outros irmãos que escrevem para nós e que comentam as nossas aulas. Valeu, pessoal! Deus abençoe, fique na paz, assista, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Valeu, até a próxima. Deus abençoe.